Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. É com muita honra que chego aqui ao final dessa jornada dos arcanos maiores com o arcano do mundo, o arcano número 21. E como sempre, eu vou fazer uma explicação mais aprofundada possível dessa carta, que é uma das que tem mais riqueza simbólica em detalhes, para que vocês possam sair entendendo completamente o que é o mundo. Esse arcano ele é muito interessante para mim porque o próprio nome dele é extremamente simbólico. A maioria das pessoas ouve a palavra mundo durante toda a vida sem nunca se questionar o que é o mundo, o que é essa palavra mundo. E essa é uma das coisas que eu vou explicar nessa jornada. Eu espero que vocês me acompanhem com muita boa vontade, com muito interesse em desbravar o seu mundo pessoal e que a gente possa ter um bom estudo até o final desse vídeo. Então eu agradeço a vocês por estarem aqui me acompanhando desde o primeiro arcano e eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito abençoada exatamente por ter tido acesso a esse tipo de conhecimento. Bem, bora lá. Como sempre, vocês sabem que eu gosto de iniciar a nossa explicação falando sobre o próprio nome da carta, a etimologia desse nome da carta e por que a carta ela tem esse simbolismo em específico. Então vai ser muito prazeroso para mim poder explicar um pouco mais sobre esse arcano e ajudar vocês a compreenderem o que ele significa. O mundo. A gente tem que ver aí primeiro que essa palavra o mundo, ela começa com um artigo definido, o mundo. Então tá falando aqui sobre um mundo específico, no caso o seu mundo. E o que seria o meu mundo? O que seria na verdade a palavra mundo para assim não restar dúvidas? Aí é que tá, eu adoro fazer uma brincadeirinha quando eu vou explicar o significado desse nome, porque todo mundo, absolutamente todo mundo sabe o que significa a palavra mundo, só que ninguém sabe o significado. E quando eu explicar para vocês o significado dessa palavra, vocês vão pensar: "Nossa, como era óbvio, como é que eu nunca entendi?". Então, eu acho muito engraçadinho o significado de mundo. Porque, de novo, você sabe qual é a etimologia da palavra mundo, você só nunca percebeu e entendeu ela dessa forma. Bora lá, sem mais mistérios. O que significa a palavra mundo? Vou fazer aqui uma sugestão para você. O que significa a palavra imundo? Imundo é algo extremamente sujo, não é? Essa casa tá imunda, esse banheiro tá imundo. Imundo é algo extremamente sujo, correto? O i colocado na frente da palavra como um prefixo, imundo juntinho, significa algo extremamente sujo. Se tira o i de imundo, fica apenas a palavra mundo. Então, o que é que mundo significa? Mundo na etimologia significa simples. É tipo a palavra normal quando você coloca um a na frente. O normal é aquilo que todo mundo sabe, é normal, é reconhecível como algo comum. E anormal é aquilo que está fora do padrão do normal, correto? A mesma coisa com a palavra mundo. Imundo significa algo sujo, imundo significa algo limpo. Tá, Francisco, mas eu não entendi direito. Como assim? Mundo significa limpo? Oxi, 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 oxi. Porque o nome do nosso planeta, pelo menos a gente geralmente quando vai associar mundo, a gente chama o planeta, o mundo que eu conheço, o mundo que eu estou vivendo. A gente geralmente associa a palavra mundo ao nosso planeta ou então um local que a gente está vivendo. Por que mundo significa limpo? Aí é que tá. Nós vamos ter que fazer uma grande reflexão aqui para entender isso. Bora lá parar para pensar. Se mundo é sujo, ou se imundo é sujo, mundo é limpo, correto? E o meu mundo representa tudo, todo local que eu conheço na realidade, né? Tem um texto de Osho que ele fala sobre o ego e ele diz o seguinte, que o ego, quer dizer, que a nossa mente é como se fosse uma floresta a ser desbravada. E ele diz que a nossa parte consciente seria como se fosse uma clareira no meio dessa floresta. No caso, uma parte que a gente já limpou, que a gente já conhece, que a gente já fez uns caminhos na mata para não se perder. E que todo o resto que a gente não conhece é essa floresta a ser desbravada que ele diz que seria nosso inconsciente, correto? Então, quando você fala o meu mundo,
você, sem perceber, está dizendo que o seu mundo é a parte da realidade que você já conhece, que a sua consciência já limpou, já deu significado e já fez ser inteligível, já deu para entender. E algo imundo seria algo que ainda está sujo, seria aquilo que você ainda não conhece. Vamos dizer que você vai ler um livro novo. Tudo que tem no livro que você ainda não leu seria imundo, porque a sua consciência ainda não leu o livro e não transformou ele em algo que você sabe. E as partes do livro que você já começou a ler, já leu, já entendeu, seria o seu mundo conhecido. Então, lá na origem filosófica, falar sobre o meu mundo, você estava dizendo sobre a parte da realidade que você, como espírito, desbravou e conheceu, tornando seu. Então, o seu mundo, quando você é uma criança pequena, é o que você já aprendeu. Se você sabe falar papai e mamãe, o seu mundo vocabular é papai e mamãe. E todas as outras palavras que você não aprendeu é imundo, está suja na sua mente e você ainda não limpou através da sua consciência. Na antiguidade, a consciência ela era vista como se fosse uma tocha, uma chama, tanto que tem aquele mito de Prometeu, onde Prometeu traz a chama do fogo sagrado dos céus e entrega aos humanos e ele é punido por isso pelos deuses, porque a partir daquele momento os humanos passaram a ter consciência e livre-arbítrio. Então, tudo que a sua consciência, que a sua chama vital, que o seu espírito conhece, é o seu mundo. E tudo que ele ainda não conheceu está imundo, está não descoberto pela sua mente. Por isso que a palavra mundo significa limpo, significa aquilo que você já conheceu, aquilo que a sua mente já conheceu e já colocou sob sua ordem, sob o seu controle. E tudo aquilo que está sujo é o caos, é aquilo que você não conhece, é aquilo que você não entende, aquilo que está fora do seu campo de controle. Então, o tempo inteiro na vida, enquanto você estiver aprendendo coisas novas, desenvolvendo habilidades novas, você está limpando o que está imundo e transformando em algo que está sob o seu controle, algo que está no seu mundo pessoal. Cada pessoa vive num mundo próprio dela, com as percepções de realidade, de vida da cabecinha maluca dela. Então, o seu mundo particular, a sua realidade, às vezes entra em atrito com o mundo de outras pessoas, porque cada pessoa tem uma forma de ver a vida de forma diferente. Então, o arcano do mundo, como sendo a última carta do tarô, ela representa aqui nesse processo da primeira até a última carta, você desbravou uma realidade e aquele é o seu mundo. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme de herói, o arcano do louco, ele representa aquele momento no início do filme, no início da jornada, onde alguém chega para aquele jovem perdido do interior e fala: "Você é o escolhido, você tem uma grande tarefa, venha comigo, nós iremos desbravar toda uma realidade, você é o escolhido". Cada um de nós é o escolhido na sua própria jornada de vida. E o arcano do mundo, ele representa exatamente o momento no final do filme, onde o herói já aprendeu quem ele é, de quem ele é filho, porque ele é especial, já aprendeu a desenvolver os poderes dele durante todas as outras cartas do tarô, já controlou o ego dele, a vaidade dele, as emoções dele, a razão dele, e o arcano do mundo representa o momento onde ele já tem plena consciência e controle da realidade dele e ele sabe todos os potenciais dele, todos os pontos fracos dele, e agora a jornada encerra. Eu sempre explico que o arcano do mundo, ele representa o filme número 1. Vamos dizer que tem um filme número 1 e o filme número 2, certo? O filme número 1 representa o arcano do mundo. É uma história que tem início, meio e fim. E o arcano do mundo, ele representa o final de uma história. Quando você termina de assistir o filme, você conhece tudo daquele universo. Se naquele universo tem, sei lá, poderes, se tem magia, se tem alienígena, se tem, sei lá, rei, rainha. Você conhece no final do filme toda a história daquele mundo. E quando o filme número 1 termina, representa que aquele ciclo de aprendizados, a primeira série da escola terminou e agora aquela pessoa precisa de um novo desafio, no caso a segunda série, ou então o segundo filme. E como é que é geralmente o segundo filme? O segundo filme, ele pega elementos do primeiro filme, ele te faz relembrar
a história do que o herói já aprendeu. Geralmente coloca um vilão novo, mais difícil e com novos desafios. E no filme número 2 começa uma nova jornada com tudo aquilo que ele já tem, que ele já concretizou no espírito dele, mas agora novos desafios para que tenha uma história número 2. Então o arcano do mundo é o arcano que define a história de uma jornada, da sua jornada de vida até agora, e é onde se encerra do tipo, eu sou essa pessoa aqui. Eu já conheço minha história, eu já conheço minha profissão, já conheço quem eu sou, eu já conheço a minha vida, eu já sei agora que eu tenho de construir o meu mundo. Então, eu acho lindo o significado da palavra mundo por isso, porque cada pessoa tem o seu próprio mundo e não percebe. Cada pessoa desbravou parte da sua mente e não percebe. De novo, eu aconselho a vocês lerem o texto de Osho sobre o ego, onde ele conta essa historinha que eu citei. Se eu não lembrar, depois comentem aí que eu coloco aqui nos comentários o texto. Mas é um texto onde ele fala sobre desde a infância até a parte adulta. Ele fala sobre o id, onde eu já expliquei aqui em outras cartas, do ego, do alter ego, do superego, e ele explica sobre como a nossa mente ela vai meio que limpando, quanto mais conhecimento que a gente tem, aquilo que está imundo, aquilo que está desconhecido pela nossa mente e aquilo que se torna conhecido, aquilo que se torna o nosso mundo pessoal. Então, só de ver esse nome, o mundo, a gente já tem um simbolismo inacreditável de tão profundo nessa carta. Imagine o que o resto dela não tem a nos ensinar. Tanto que uma das minhas músicas favoritas é Fairy Tale do Xamã, que é uma banda de rock aqui brasileira, ela começa com um cântico gregoriano, que é aqueles cânticos de igreja católica, onde eles recitam uma frase que eu acho muito bonita, que é inclusive uma frase que tem em muitas igrejas, que é o ISM, ou então IHM, que é Jesus Salvator de Mundi. Jesus é o salvador do mundo. Por que essa máxima, essa frase é sempre dita pela Igreja Católica? Porque ao falar que Jesus é o salvador do mundo, tecnicamente está dizendo o quê? Que se você conseguir seguir o exemplo do farol que é Jesus, se você conseguir ter as características e qualidades de Jesus, você salvará a história do seu próprio mundo. Parem para pensar em quantas pessoas perdidas na nossa realidade, após encontrar Jesus, a seguir o caminho do bem, coloca um significado e um propósito para o mundo delas. Então, eu sempre digo que a nossa vida ela é como se fosse um mar revolto e a gente um pequeno barquinho no meio desse mar revolto. E na antiguidade, quando a gente estava no meio do mar revolto, a gente tinha de buscar algum tipo de farol, algum tipo de direção. As pessoas usavam, por exemplo, as estrelas, o Cruzeiro do Sul para encontrar a região sul, para encontrar a região norte, outras estrelas. Então, tinham-se também os faróis. Por exemplo, tem o farol da Barra em Salvador, que mostra o destino, mostrava o destino lá no período colonial, onde os barcos deveriam evitar as pedras ou para onde eles deveriam se direcionar para assim eles poderem atracar. Então, Jesus é como se fosse um farol de quais são as boas virtudes, de como você deve lidar com o próximo, do que era amor ao próximo, e todas as virtudes que Jesus nos ensina através do exemplo dele são como se fosse um farol que nos mostra como nós podemos fazer o processo de salvação do nosso mundo pessoal, da sua encarnação, do seu espírito, de quem você é. Então, ao dizer que Jesus é o salvador do mundo, está dizendo isso. Ouçam depois essa música do Xamã, que ela tem um início com um cântico muito bonito, bem doce, que representa exatamente isso. Jesus Salvator Mundi. Jesus é o salvador do mundo. Então aí a gente já tem toda uma ideia do que essa carta representa. Que se você viveu certinho o arcano do louco, mago, da alta sacerdotisa, imperatriz, o imperador, os enamorados, o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o enforcado, a morte, a temperança, o diabo, a torre. Se você viveu bem
a estrela, a lua, o sol, o julgamento, agora você conhece realmente o seu mundo. Mas se você ainda tá preso em uma das cartas anteriores, você, sei lá, tá parado no arcano da força, porque você ainda não aprendeu a controlar suas emoções. Ou sei lá, você tá parado no arcano do imperador porque você ainda não construiu sua vida financeira. Ou sei lá, você tá parado no arcano da imperatriz porque você ainda não aprendeu a ter controle sobre a sua feminilidade e a sua vida amorosa. Ou então você tá sendo injusto e você tá parado no arcano da justiça. Ou então você tá depressivo, ansioso e criando problemas na sua mente e você tá parado no arcano do enforcado. Enfim, dá pra fazer isso com qualquer carta. Você ainda não conheceu por completo o seu mundo e você não tem controle do seu mundo particular, então você está em falha com a sua encarnação. Então, tenham essa consciência, conheçam o mundo de vocês e todas as cartas interiores são um mapa astral, diríamos assim, para você conhecer o seu mundo. E o próprio mapa astral na astrologia, eu também sou astrólogo, também faço leitura de mapa astral para quem tiver interesse de se atender comigo, só entrar em contato. É importantíssimo que você conheça o seu mundo pessoal e o mapa astral ele também dá inúmeras dicas de como fazer isso, para que você saiba o que é que você veio fazer aqui em espírito e qual o seu objetivo. Então, já começamos aí com o pé direito entendendo o arcano do mundo e a beleza de que é conhecer o seu mundo pessoal. Então, vamos agora continuar nos aprofundando nas outras simbologias dessa carta. Então, bora lá. Vamos começar pelas extremidades da carta, representando aí esses quatro seres. Para quem entende um pouco mais de astrologia, sabe-se que existem quatro signos fixos. Os signos fixos, por serem fixos, são os que têm a essência mais pura, diríamos assim, de cada um dos quatro elementos. E em cada uma das extremidades aí, nós vemos um signo fixo de cada um dos elementos. No caso, o signo de touro representando o elemento terra, e o elemento terra ele representa a polaridade feminina no tarô. O signo de escorpião representando o elemento água, com essa águia aí, e o elemento água representaria a polaridade negativa feminina no tarô. A gente vê o leão representando o elemento fogo e a polaridade masculina positiva no tarô, e a águia, representada aí por um anjo representando o elemento ar, que seria a polaridade negativa masculina no tarô. Eu vou me aprofundar mais nessa parte de positivo, negativo, feminino, masculino nos arcanos menores, mas o que vocês precisam entender é o seguinte: o tarô, lá nos arcanos menores, ele tem divisões, e para você aprender melhor e mais facilmente o tarô, você precisa entender que positivo e negativo aqui não significa ruim e bom, representa apenas polaridades opostas. Por exemplo, você desliga a luz da sua casa, tá entre aspas no negativo, tá tudo escuro. Mas se você tá querendo dormir, aquilo não é algo negativamente ruim. Mas você também pode ligar o interruptor e ligar a luz. E tecnicamente tá tudo claro, mas aquilo não significa necessariamente que é bom. Então, não caiam nessa de entender positivo e negativo como ruim e bom, porque essa é uma visão muito dualista da gente. Basicamente, o que isso quer dizer aqui no tarô é que são características opostas. Então, por exemplo, um homem ele pode ser positivo e a mulher é negativo, ou a mulher é positivo e o homem negativo. E é só uma forma de diferenciar que são opostos. Tudo certo? Tudo certo. Se a gente perceber a parte de baixo, a gente vai ver o touro representando o elemento terra e na direita o leão representando o elemento fogo. E se vocês observarem, na parte oposta de cima estão aí os signos opostos. Leão é o signo oposto ao signo de Aquário, que está sendo representado na parte esquerda de cima por esse anjo. E Escorpião é o signo oposto ao signo de Touro, que está na parte direita de cima, através dessa águia. Eu vou explicar por que uma águia está representando escorpião, eu vou explicar por que um anjo está representando aquário, então fiquem tranquilos. Bora lá então, começando de cima para baixo, porque tem um anjo aí representando o signo de aquário. Na astrologia, nós temos conceitos que se chamam oitava baixa e oitava alta.
todo signo ele tem um caminho de desenvolvimento até a sua pureza. Então, quando a pessoa está na oitava baixa, diríamos assim que ela está vibrando a parte negativa do signo de Aquário. E quando ela está na oitava alta, é quando ela está representando a parte positiva do signo de Aquário. Oitava é um conceito que, se eu não me engano, surgiu na música pelas 8 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E basicamente seria um conceito utilizado para representar o som e a emanação do som. E como Deus criou o universo através do som, da voz, do faça-se a luz e a luz foi feita, dizer que está na oitava alta ou na oitava baixa seria representar que o signo está vibrando na sua energia mais pura ou na sua energia mais densa. E aqui nós vemos que o signo de Aquário ele está sendo representado por um anjo. Por quê? Lá na antiguidade, o signo de Aquário era representado pelos aguadeiros. Aguadeiro era uma profissão que era associada às pessoas que pegavam águas nas fontes das cidades e levavam até a casa das pessoas por um certo valor. Era o cara que leva água mineral, diríamos assim. E na antiguidade, tinham poucas fontes na cidade. Por exemplo, Salvador, eh, quando surgiu a cidade de Salvador, tinham pelo menos 3 fontes. As primeiras 3 fontes de Salvador são até famosas aqui para quem gosta de estudar história. E toda a cidade ela foi construída ao redor dessas fontes exatamente porque era uma fonte para beber água. E na antiguidade os aguadeiros eles iam até essas fontes, pegavam a água e levavam até as casas. Muitos escravos geralmente eram postos como aguadeiros e tudo mais. Então a tarefa do aguadeiro era matar a sede, levar até a pessoa o que ela precisava. E historicamente o signo de Aquário ele tem essa função social. O pessoal de Aquário geralmente é um pessoal inteligente que usa esse conhecimento que eles têm para defender aqueles que são mais fracos, quando eles estão na oitava alta, na oitava equilibrada. Então, colocar um anjo aí representando o signo de Aquário seria uma analogia de explicação que nos dá a entender de que, assim como o nosso anjo da guarda vive para cuidar da gente, nos proteger e nos auxiliar a estar no nosso auge, os aquarianos eles também, de certa forma, vivem para defender e lutar por aqueles que são mais fracos. Então, como um anjo. Então a gente pode ver aí esse rosto na carta como sendo o próprio aguadeiro ou como sendo o próprio anjo, nessa oitava mais alta do signo de Aquário. Tanto que uma das características do aguadeiro é a doação, o doar aquela energia positiva e elevada. Já em relação ao outro signo que está na parte de cima, seria o signo de Escorpião. Porque Escorpião, na oitava alta, representa uma águia. Conta-se a história que o escorpião, na oitava baixa, é aquele bicho mesmo, escorpião, agressivo, arredio, que tá o tempo inteiro tentando picar a pessoa, machucar a pessoa, por isso que escorpianos são tão ariscos, são tão, diríamos assim, inseguros e estão sempre na defensiva. Depois desse escorpião sair dessa oitava baixa de querer picar todo mundo pra machucar, ele começa a ser um escorpião equilibrado, que seria aquele que pica pra matar as partes negativas dos outros. Então, quando você tem um escorpião equilibrado, ele vai ser aquela pessoa que ao mesmo tempo que te dá um conselho bom, ele te dá um conselho que te machuca, mas que te ajuda. E na oitava alta, contava-se antigamente a história de que as águias eram animais que, quando precisavam trocar de pena, elas próprias arrancavam as suas penas, mesmo sendo algo doloroso, com as patas delas. Então elas eram símbolos de renascimento, como se fosse uma fênix. Hoje em dia a biologia e os veterinários dizem que não acontece isso, mas na antiguidade tinha essa crença. Então o escorpião na oitava alta era aquela pessoa que conseguia ao mesmo tempo curar os outros com o seu jeito um pouco agressivo, provocando neles a morte no sentido simbólico, e também eles conseguiam fazer essa transformação e matar dentro deles o que era negativo, mesmo que essa coisa negativa fosse dolorosa para eles. Então a águia é a oitava alta de escorpião, porque ela representa isso, ela representa o momento onde aquele escorpiano, ele não
fica mais preso à terra. Ele não machuca mais os outros para se defender ou por simples ódio. Ele já está nos ares, ele está acima da terra e assim ele só machuca, diríamos assim, os outros para ajudar na cura dessas pessoas. Então, os 3 níveis de escorpião é escorpião como oitava mais baixa, a serpente como a oitava mediana, um meio termo. Por que a serpente? Porque a serpente ela troca de pele. E o escorpiano, que já tem um certo nível de maturidade, ele tá sempre matando versões mais antiquadas dele para que uma nova versão mais evoluída surja. E na terceira oitava, na oitava mais alta, seria o símbolo, afinal, signo significa símbolo, da águia, e por isso o signo de escorpião tem essa representação. Os outros 3 signos também têm esses níveis, a oitava mais baixa, a mediana e a mais alta, mas isso daí é um conhecimento mais iniciático que não vale a pena aqui eu ficar debatendo. Lá nas minhas consultas de mapa astral, de leitura de mapa astral, eu me aprofundo, dependendo da necessidade da pessoa, essa explicação. Quem quiser, de novo, só marcar comigo, vai valer muito a pena. Então, essa águia aí, ela tá representando a oitava mais pura. Lembrando, o arcano do mundo é o final da jornada. Então, no final da jornada, você não pode ainda ter nada na sua alma que não esteja no auge da sua pureza. Por isso que esse símbolo tá aqui. Se a sua jornada nessa encarnação é ser escorpiano, você deveria agora no arcano do mundo ser uma águia. Se a sua jornada nessa encarnação é ser aquariano, agora você deveria estar já aqui como um anjo. E aí agora a gente passa para os outros 2 signos. A gente vê aí o touro na parte de baixo esquerda representando o elemento terra. Lembrando que o touro na antiguidade também era um símbolo de fartura, de riqueza. Se você tinha um rebanho de touros, viris que fecundavam as vacas e assim davam um grande rebanho de gado de corte para alimento. O touro também era um símbolo de força, afinal eles eram colocados no arado para puxar e arar a terra, tanto que a revolução agrícola lá no período medieval veio a acontecer exatamente por colocar o cabresto no touro mais forte da fazenda e esse touro conseguir revolver a terra, já que a terra lá na Europa é muito cheia de pedras, por lá tem uma riqueza mineral em algumas áreas, e era muito difícil fazer plantio lá naquela época, exatamente por isso, porque a terra era um solo um pouco pobre e muito mineral. Então, quando você plantava alguma coisa, a planta geralmente ela não conseguia desenvolver raízes, radículas corretamente, e assim a planta morria antes mesmo de se desenvolver. Então, geralmente colocavam os bois para puxar o arado, para revolver a terra, para que assim tirassem as pedras maiores, eram colocados compostos de adubo para poder melhorar a terra e também para melhorar assim a umidade da terra. Então, o elemento terra aí tem todo esse simbolismo para a gente ver o quão é rico. Tanto que lá naquele filme Cavalo de Guerra, de, se eu não me engano, Steven Spielberg, mostra isso, como um rapaz ele tentou arar toda a plantação, toda a terra da fazenda dele para conseguir dar sustento para a família dele. Então, na antiguidade, o símbolo do touro é um símbolo de muita virilidade e de muita força. E a gente também vê aí o símbolo do leão, representando aqui não é ego, não vaidade, que nem eu expliquei no Arcano da Força, mas representando aqui uma pessoa consciente da sua beleza, da sua virtude, da sua força, da sua capacidade, da sua energia. Então a gente vê aí o quão é incrível essas 4 citações aqui. Eu expliquei mais profundo a águia e o anjo, porque geralmente são as partes que dão confusão nas pessoas. Inclusive, tem explicações que colocam a águia aí como elemento ar e o anjo como elemento água e invertem, mas isso daí é uma questão mais de abordagem. Tem a escola europeia, tem a escola inglesa, e cada uma interpreta de uma forma. Eu expliquei essa rinha de abordagens, essa diferença de interpretações lá no Arcano da Justiça e o da Força. Então tem gente que vai interpretar a águia aqui realmente como sendo o elemento ar e como sendo o signo de aquário, e vai interpretar esse homem aí como sendo realmente o elemento água e o signo de escorpião. Então tem gente que inverte, mas eu não sigo isso, eu acredito que realmente aí a águia é escorpião e o homem é o signo de aquário. No caso o homem não, o anjo é o signo de aquário. E agora que eu já expliquei cada um desses 4 aí, aliás, deixa eu só terminar.
Em alguns tarôs é representado esses 4 animais segurando livros ou segurando pergaminhos. Porque o livro da lei, que é a Torá, ou então a Bíblia, dependendo da religião que você for, são livros diferentes, representam a busca por conhecimento. Então, em alguns tarôs, vai ser representado como um pergaminho, uma Bíblia, um livro aberto, mais uma vez representando que as pessoas ou os signos aí estão no auge do seu conhecimento espiritual, emocional e racional. Então, por isso que alguns tarôs também têm esse simbolismo. E agora que eu já expliquei por completo o redor da carta, porque eles estão em meio a nuvens, representando aí a pureza espiritual, e como eles já estão numa oitava mais alta e tudo mais, vamos para esse símbolo central aí, que é uma guirlanda. Essa guirlanda, no caso, seria essa união de vários ramos aí, de provavelmente oliveira, ou então algum tipo de planta como essa, formando um círculo que representa algo como um ovo. Inclusive, vale a pena vocês irem no YouTube e procurarem o ovo. Tem dublado, tem legendado. É um documentáriozinho meio que explicando sobre o que é a reencarnação. Tem umas. Tem uns 12 minutos, 6 minutos, sei lá, é rapidinho, mas ele vai ajudar muito a você entender uma das visões sobre o que é a vida espiritual e qual é o objetivo da gente estar aqui encarnado. Então, se vocês observarem aqui, tem um círculo, que é essa guirlanda, que seria esse ovo, e no centro tem uma pessoa. Então, por que isso daí tá aí? Porque, primeiro de tudo, o Arcano do Mundo, como a última carta do tarô, ele ao mesmo tempo que representa o final de um ciclo, ele representa também o início de um novo ciclo. Tanto que em alguns tarôs, o Arcano 22 seria o Arcano do Louco, ou o Arcano número 0 lá no início. Eu vejo mais como um zero mesmo, porque o arcano zero ele representa também um ovo. Então, colocar nesse centro aí da carta um ovo e um ser humano, um ser humanoide, representa basicamente que toda vez que um ciclo termina, um novo ciclo nasce. E esse ovo aí no centro da carta, essa guirlanda, esse símbolo que parece um ovo, representa o fato de que agora que você está matando um dos ciclos de vida, que você está encerrando um dos ciclos de vida, um novo ciclo vai recomeçar. Uma nova vida vai começar. E dependendo do que você aprendeu, pode ser uma nova vida com um novo signo. Vamos dizer, por exemplo, no caso do mapa astral, conta-se em alguns tipos de interpretação da astrologia, como na tradicional e tudo mais, que durante uma boa fase da vida a gente representa o nosso signo solar e durante uma fase depois dos 40 anos, mais ou menos, depois de alguns retornos de Saturno, você passa a viver e ter mais características do seu ascendente. Então, por exemplo, vamos dizer que você está há muitos anos sofrendo emocionalmente. Então você viveu, diríamos assim, ciclos dos 3 signos emocionais. E agora você está numa fase onde você está bem resolvido com as emoções, mas agora você vai ter que parar para construir coisas sólidas que nem o elemento terra, que entre aspas seria o oposto do elemento água no tarô. Na astrologia, o oposto da água no caso, a terra também. Não, depende da linha de interpretação. É tanto ciclo que eu às vezes acabo confundindo. Mas, enfim, sim. Então você pode agora estar tendo de viver um novo ciclo com elementos diferentes. Então, dentro de uma vida encarnada, nós vivemos várias vidas também com outros tipos de aprendizado. Então, esse ovo no centro da carta pode simbolizar que agora que você aprendeu tudo, sei lá, como taurino, você agora vai ter uma vida com desafios escorpianos. Ou se você aprendeu tudo agora como leonino, você vai ter uma vida com desafios aquarianos. Ou então, se você é taurino e você agora tem um ascendente, sei lá, no signo de câncer, sua vida vai ser mais ligada aos desafios do signo de câncer e o lado emocional. Então, esse ovo aí no centro da carta, ele representa isso, um renascimento que acontece toda vez que uma vida se encerra. E ao mesmo tempo, agora interpretando como uma guirlanda esse símbolo, para quem não sabe, guirlandas eram símbolos antigos de proteção. Era muito comum colocar na porta de casa ou da cabana no solstício de inverno
uma guirlanda, que nada mais era do que um círculo envolto de várias ervas de proteção, alecrim, arruda, alfazema, enfim, para que representasse um ciclo de proteção e o pedido de proteção para esse novo ciclo que iria se iniciar na vida. E a guirlanda aí, se vocês observarem, tem dois nós, digamos assim, na parte de cima e na de baixo, que representam um símbolo do infinito avermelhado, mostrando o quanto nós estamos sempre presos a ciclos de evolução. Quando um ciclo de vida morre, é para que um renasça. Então, essa proteção aí ao redor é meio que dizendo: olha, se você agora morreu nessa encarnação e agora você vai reencarnar, todo o conhecimento que você pegou e aprendeu nesse tempo que você estava encarnado, ele vai se agregar ao seu espírito, e quando você reencarnar, você não vai ter que reaprender o que você já tem em si como essência. No caso aí seriam o conceito de quadratura, de trígono e etc. na leitura de mapa astral. As quadraturas seriam coisas que já são parte de você, que já estão estruturadas em você, e os trígonos, dependendo da interpretação, seriam coisas que você tem para desenvolver, para aprender, para equilibrar no teu mapa astral. Enfim, depende da tradição que você está seguindo de leitura de mapa astral. E se a gente observar, dentro dessa guirlanda, dentro desse símbolo aí tão incrível, a gente vê o símbolo do infinito, que eu já expliquei muito profundamente lá no arcano da força, que é a Liminiscata, representando não só esse começo e esse fim, como também o fato de que tudo que está acima é como que está abaixo. Se vocês observarem, tem um infinito embaixo e um em cima. Então, mais uma vez, deixando aí bem claro isso. Essa guirlanda, ela também pode representar a própria árvore da vida, dando ideia aí do quanto é importante a gente conhecer e estudar a cabala. Lembrando também dos elementos que a gente tem no nosso corpo, o elemento mental, o físico, o emocional e por aí vai, que representa isso aí tudo. E dentro desse símbolo, dessa guirlanda, a gente pode ver também que tem aí uma mulher. Lembrando também que o elemento terra, ele tem várias manifestações. Por exemplo, uma árvore, ela tem os 4 elementos dentro de si. Tem o elemento terra através das raízes, o elemento água através do seu sistema linfático, seu sistema da seiva bruta e da seiva elaborada. Tem o elemento fogo pelo movimento desses líquidos dentro dela, e o elemento ar pela fotossíntese, ela puxando o gás carbônico e transformando em oxigênio. Então a gente vê aí todo de novo o símbolo dos 4 elementos unidos nesse símbolo que é essa guirlanda. E no centro da guirlanda, quem é que a gente vê aí? A nossa querida Sofia. Quem é a Sofia? A Sofia é a deusa da sabedoria na mitologia grega. Afinal, quando a gente estuda filosofia, a gente está estudando sobre a deusa do conhecimento, a gente está estudando sobre o conhecimento no mundo. E a Sofia aí, ela está no centro da carta representando exatamente isso, todo o conhecimento e saber que você agregou no seu mundo, nas coisas que você conhece, e agora fazem parte da sua essência. A Sofia, ela é uma deusa que vem da ideia do sopro divino. Por exemplo, pensa aí, você soprando, Sofia. O nome Sofia é um nome que você fala soprando. E todas as mitologias geralmente falam que a existência vem do sopro divino, o sopro de vida, o sopro de vitalidade. Então a Sofia, ela representa isso, o conhecimento que é repassado através do verbo, do ato de soprar. E a gente vê aí que a Sofia, ela tá meio que dançando nessa carta. Ela tá meio que flambando pelo ar. Ela tá aí meio que dançando levemente, alegre, curtindo o momento do tipo, estou despreocupada porque eu sei que a minha tarefa foi realizada. E se vocês observarem, tem um chale, um pano cobrindo o corpo da Sofia, meio que esvoaçante sobre ela. Esse pano aí, além de cobrir algumas coisas, ele representa também todo esse lado do tecido da vida que ela teceu durante essa existência. E o tecido aí, ele é púrpura, ele é roxo, ele representa aquele famoso raio de Saint-Germain, a cor
roxa, ela representa a transmutação, porque da história da ametista. A ametista, a pedra ametista, tem toda uma história lá com o deus Dionísio, porque a pedra ametista originalmente era um cristal que o deus Dionísio deixou cair numa taça de vinho, e esse cristal era uma mulher pura, só estudando a história depois para vocês conhecerem, que foi transformada por cair no vinho. Então, o roxo, ele é uma cor que representa o ato de você transformar o negativo em positivo. Tanto que muitas bruxas usam pedras ametistas em anéis, colares, como um símbolo de transmutação, para que toda energia negativa que bata nelas volte e se transforme em energia positiva. Eu tenho um texto contando sobre a pedra ametista e sobre como usá-la como um amuleto de proteção. Vale a pena vocês lerem. Me cobrem aí também nos comentários que eu posso colocar o texto aí embaixo para vocês lerem. E onde eu conto essa história de Dionísio mais organizadinha. Mas basicamente esse tecido púrpura aí representa exatamente isso, que ela conseguiu tecer o tecido da vida dela, fazendo com que ela evoluísse a cada uma das suas atitudes. Se vocês observarem, a perna da Sofia ela faz um símbolo que a gente já conhece. Quem viu lá o meu vídeo sobre o arcano do enforcado conhece essa posição de perna aí. E essa posição de perna que ela está fazendo é um símbolo de um 4. Na astrologia, esse símbolo de um 4 ele representa o planeta Júpiter, que é o planeta também associado ao conhecimento. Júpiter seria o deus Zeus na mitologia grega, que também é um deus da sabedoria. Então ela está fazendo esse formato nas pernas, meio que dá a entender de que ela está dançando e flutuando sobre o conhecimento, sobre as habilidades que ela possui. E se vocês observarem, no final desse chale, desse paninho aí, desse tecido, tem um símbolo como se fosse o de uma foice saindo ali desse chale. E a foice é um símbolo de Cronos, é um símbolo do final da vida, do cortar a existência. Então, no final do pano tem uma foice representando aí esse corte da existência, esse findar da vida. O cabelo dela é meio amarelado e meio flamejado, representando aí o elemento fogo. O fato dela utilizar o conhecimento e a consciência dela para fazer coisas positivas. E se vocês observarem, nas duas mãos ela segura baquetas, batutas, ou então pode ser um símbolo de uma varinha mágica. E se vocês observarem, ambas as pontas tem algo como se fosse uma chama de uma vela, representando aí que tudo que está acima é como que está abaixo. Ela está segurando aí com as duas mãos, uma representando o masculino e outra o feminino, e também representando o caminho aí de que ela está no meio desse processo de evoluir. Então ela está segurando essas baquetas aí, representando exatamente isso. O bastão número 1, ele representa as realizações pessoais provocadas pela sua evolução. Então, o conhecimento dela fez com que ela tomasse atitudes que modificaram o mundo. Então, esse bastão aí representa primeiro ela modificando por dentro dela, e o segundo bastão representa aí as pessoas que ela modificou no lado de fora dela. Lá na alquimia, a gente tem um conceito de laboratório interno e laboratório externo. Então, uma dessas baquetas aí representa tudo que ela mudou dentro dela, que fez ela se tornar uma pessoa melhor para si. E toda vez que a gente muda por dentro, automaticamente a gente muda a pessoa que a gente é para fora e a gente também muda o mundo fora de nós. Então, a Sofia aí, ela também muda o laboratório externo. Na alquimia, que nem eu falei, o laboratório interno seria você fazendo reações químicas e modificando o seu cérebro, e o laboratório externo seria um mundo fora de você que você também modifica. Então, a gente tem que lembrar, a história do tarô é a jornada do herói. E o herói, ele tem que salvar a ele próprio e também ao mundo, e também a todas as pessoas que existem ao nosso redor. Então aí também tem esse grande simbolismo. Sem falar que a gente tem que observar que o ciclo do arcano número 0 do louco até o arcano 21, o arcano do mundo, é um símbolo, é um ciclo de realizações, é uma jornada de vida. É você ter feito bem por você e ainda ter transformado o mundo num local muito melhor. Então a gente vê aí o quão é lindo o significado do arcano do mundo no tarô de Waite.
e quantos simbolismos existem até nas microexpressões faciais, que entendeu, entendeu, de cada uma das coisinhas que tem aí no arcano. Olhem também como tudo é dual aqui. O corpo dela tá todo voltado pro lado direito e o rosto dela tá todo voltado pro lado esquerdo. Então até nisso aí tem equilíbrio. Em tudo aí que ela faz tem algum simbolismo. Uma perna para frente, uma para trás, uma na frente do tecido, outra atrás do tecido, uma baqueta na frente do tecido, outra atrás do tecido. E esse tecido envolvendo ela, porque o tecido da vida é a própria existência dela. Então, olha quanta riqueza tem no tarô de Waite e como isso daí é absurdamente belo. Também, só mais uma curiosidade, o pessoal geralmente fica se questionando o que é que esse risquinho. Tem um risquinho no lado direito, acima da cabeça do leão, que muitas vezes as pessoas falam, Francisco, você não explicou o que é isso. Gente, aí é o nome da artista, Pamela Cohen Smith, que é o nome da artista que fez os desenhos do tarô. O tarô é de Waite, porque o Waite criou a parte simbólica e filosófica, mas quem fez a pintura e o desenho foi a Pamela Cohen Smith. Então, por isso que tem aí o símbolo do nome dela. Mas agora que a gente encerrou aqui o tarô de Waite, a gente pode passar e continuar com o significado no arcano do tarô de Marsella. O que será que o mundo tem a nos ensinar no tarô de Marsella? Bora lá então continuar a nossa jornada. E agora, nos aprofundando aqui no tarô de Marsella, a gente vê outro riquíssimo simbolismo. Tem várias interpretações e vários desenhos esse tarô, mas eu vou explicar aqui um que eu estou observando, é claro, que é uma versão bem interessante, porque ela usa algumas cores que eu sempre explico aqui, são associadas à bandeira da França e também ao simbolismo da época, as tintas que eram utilizadas na época, cores também primárias e tudo mais que geram as outras cores, e como a gente bem sabe. Bora lá. Primeiro no tarô de Marsella, a gente tem que observar aqui que a diferença ela tá, diríamos assim, no campo das cores mesmo. A gente vê aí cores diferentes em cada um desses animais. De diferente aqui a gente pode notar o uso do dourado, como eu já falei para vocês, o dourado é um símbolo que representa nobreza espiritual e tudo mais, já que o dourado representa o elemento ouro da tabela periódica e também a riqueza e a nobreza dele. Tanto que se a gente vê aqui, o leão, pelo menos na versão que eu tô vendo, tá todo dourado, a águia tem parte do corpo dela dourada e parte do corpo azulado. Enfim, basicamente, como eu já falei, o dourado representa a nobreza e tudo mais. Tanto que o cabelo desse anjo aqui na versão que eu tô vendo, ele também é dourado, é loiro. E a gente vê aqui que nessa versão que eu estou olhando, o touro ele é representado mais obscuro, mais atrasado, com cores mais fortes, meio que dando a entender de que o elemento terra ele pode gerar apego, ele pode gerar desejo pela matéria. Então aqui nessa versão não é visto o touro como ele sendo totalmente evoluído. Outra grande diferença aqui é que essa guirlanda, pelo menos da visão que eu tô vendo, tem 3 cores. Na parte de baixo tem uma cor azulada, no meio vermelho e na parte de cima dourado. O azulado pode representar as nossas emoções mais densas, por isso está na parte de baixo. O vermelho, o fogo da sabedoria, o fogo de Prometeu, que está nos levando à evolução. E o dourado, o perfeito equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente também vê aqui que o anjo está sendo representado por um querubim, a águia, mais uma vez, representando o signo de escorpião, touro e leão, representando terra e fogo. E o que é que eu posso explicar aqui de diferente? No tarô de Marsella, nós vemos um querubim no lado esquerdo, que é o anjo que está aí. E eu posso citar uma curiosidade bem interessante para vocês. Lá no livro de Ezequiel, na Bíblia, diz que Ezequiel teve uma visão de um anjo. E esse anjo ele tinha, se eu não me engano, parte homem, parte águia, parte leão e parte touro. E conta-se lá no livro de Ezequiel que existiam as 4 cabeças que, diríamos assim, criavam a estabilidade dos conhecimentos da igreja, que era Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o homem aí na carta, ou o anjo, pode representar Mateus, o leão aí na carta representa Marcos, o touro aí na carta representa Lucas e a águia representa João. No caso aí, os pais da igreja. Não tem lá o evangelho de João, o evangelho de Lucas, etc. Então,
representa isso aí. Por que eu citei essa curiosidade? Porque tem muitas igrejas antigas que têm os símbolos desses quatro elementos, desses quatro seres, no teto dessas igrejas. Geralmente igrejas barrocas levam isso daí. E tem muita igreja que, se você entrar, e principalmente as mais antigas, que se você olhar para o teto, vai ter exatamente esses quatro símbolos. Sim, vai ter uma águia num canto, um anjo no outro, o leão no outro e o touro no outro. Mas se você perguntar ao padre, ao bispo, etc., eles vão dizer que são símbolos para representar Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, na Catedral Basílica, em Salvador, que fica no Pelourinho, para quem tiver a oportunidade de visitar, se você olhar o teto da Catedral Basílica, tem exatamente o arcano do mundo lá. No centro vai ter o IHS, que é Jesus Salvador Mundi, Yeshua, etc, etc, que como uma bola circularzinha, depois procurem no Google, Catedral Basílica Teto. De um lado tem um leão, de um lado tem um touro, do outro lado tem uma águia, do outro lado tem um anjo. Então, o teto da Catedral Basílica é exatamente o arcano do mundo. Olha que curiosidade interessante. Quando vocês forem em igrejas, olhem o teto. Muitas das vezes tem representações do tarô lá. Tanto que nessa igreja e em outras também, tem também os símbolos das flâmulas, que é o símbolo do naipe de bastão, naipe de paus no tarô, representando o fogo dos querubins, o fogo celestial. Então, em muitas igrejas católicas tem símbolos esotéricos e espirituais e também tem o próprio arcano do mundo. Muito interessante aí para vocês aprenderem. E aqui no centro, mais uma vez, a gente vê a deusa Sofia, só que aqui ela tá segurando apenas um bastão. De novo, representando aí o bastão do louco, representando aí que ela tá pegando de volta o bastão porque ela encerrou o ciclo de aprendizado e de amadurecimento. Mais uma vez a gente vê ela aqui envolta no pano, só que o pano aqui, pelo menos nessa versão que eu tô vendo, não é colorido, e a gente vê de novo todos os elementos, a guirlanda, etc, etc, que eu já expliquei aqui em outros. No início da explicação do tarô de Waite. De resto, de principais mudanças são essas aí. Vale a pena essa curiosidade que eu citei. Tem muita igreja antiga que tem esses símbolos do tarô no teto e ninguém repara. Então fica aí também essa reflexão da riqueza do tarô de Marsella, que, como eu já falei, tudo que tem no tarô de Waite também está aqui representado. E agora que a gente encerrou e entendeu tudo certinho do nosso querido tarô de Marsella, a gente pode passar para o tarô de Oswald Wirth. Aqui no tarô de Wirth a gente basicamente vê a mesma coisa. A gente vê os quatro elementos em cada uma das pontas: o leão, o touro, a águia e o anjo. Aqui são utilizadas cores um pouquinho diferentes. Por exemplo, a gente vê a águia aí azulada com dourado nas pontas das asas. O azulado representa aí, no caso, o controle do lado emocional, representa o elemento água e também representa a pureza, já que na antiguidade diziam que ter sangue azul seria ser puro, de sangue nobre. A gente vê aí o anjo com asas douradas, representando mais uma vez a ideia da pureza. E a gente vê aí o símbolo do leão e do touro também com cores mais, digamos assim, densas. Mais uma vez a gente vê a guirlanda ao redor da nossa querida Sofia, só que no tarô de Oswald Wirth o pano é vermelho. O vermelho representa a nossa vontade, o nosso lado do sangue, a nossa essência, a nossa pureza e o nosso desejo e a nossa materialização. De novo a gente vê aqui a perna dela voltada para um lado, o corpo dela para um lado e a cabeça para o outro, representando mais uma vez o equilíbrio entre as duas polaridades. E no tarô de Wirth, a gente vê uma baqueta azul e uma baqueta vermelha. Lembrando aqui que a baqueta azul representa Forrat, que seria a força idealizadora, enquanto a baqueta vermelha representa Kundalini, que é a força materializadora. Segundo a visão da teosofia, da eubiose, etc., a força Forrat seria a força de idealizar. Quando você pensa, poxa, eu quero abrir uma loja de bolo. Você está planejando o nome da loja, como vai ser, os detalhes, que tipo de bolo vai vender, etc, etc. E tem a força materializadora, que seria você alugar o lugar da loja, você
começar a comprar ovos, farinha, fermento, trigo, você colocar realmente o nome da loja, você abrir o CNPJ da loja, aí no caso seria a parte de materializar, que seria a Kundalini. Então, a Sofia estar aí com a força idealizadora e manifestadora na mão, está representando exatamente isso, o poder dela de exercer sobre o mundo, sobre a realidade, exatamente aquilo que ela tinha idealizado, aquilo que ela queria, aquilo que ela acreditava. Então vemos aí mais uma vez a beleza do tarô no arcano de Oswald Wirth em relação ao arcano do mundo. Não tem muito o que eu explicar além, porque eu ficaria repetindo o que eu já falei, mas vale a pena aí ver mais uma vez o quão é belo o tarô, o quanto ele é profundo e o quanto nós precisamos nos refazer. O final do tarô, ele representa um momento de morte simbólica. É um momento onde nós temos de nos tornar adultos, porque uma das fases da nossa vida morreu para que uma nova fase renascesse. Tenho fé de que quem ouviu do Arcano do Louco até aqui, quem acompanhou cada um dos arcanos e estudou de verdade comigo, vai ter a vida transformada. Afinal, todo o conhecimento que eu passei aqui em cada um desses arcanos desbravou na mente de vocês mundos que talvez vocês nunca tivessem sabido ou aprendido sozinhos. E quanto mais a gente conhece o mundo que a gente está, mais conhecimento a gente tem sobre o que a gente precisa fazer para transformar esse mundo. Eu tenho absoluta fé em vocês, eu tenho absoluta fé de que quem realmente estudou e ouviu cada um dos arcanos, fazendo anotações, estudando, refletindo e aprendendo, como eu também aprendi, terá uma vida grandiosa. No tarot de Oswald Wirth, a gente vê que essa guirlanda ela tem várias folhas. Aqui nós podemos ver como folhas de louro, já que na antiguidade a guirlanda também poderia ser utilizada como uma coroa de louros na cabeça da pessoa para representar a vitória. E a folha de louro é uma folha que é associada ao deus Apolo, o deus solar, que representa exatamente o conhecimento, a sabedoria e a capacidade de observar e perceber o futuro. Eu tenho certeza que se eu agora estivesse usando uma coroa de louros, eu veria o futuro de vocês, um futuro grandioso, um futuro maravilhoso, onde todo esse conhecimento que foi passado aqui será muito bem utilizado. Eu tenho fé de que vocês vão utilizar tudo isso para o bem, de que vocês vão se tornar pessoas grandiosas e de que vocês vão transformar tanto a vocês quanto as pessoas ao redor com o seu novo modo de ver o mundo. Eu tenho fé porque eu sei que cada um dos que usar todo esse conhecimento da forma correta perceberá e terá na sua vida o sucesso como a única possibilidade.